Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos falar da diferença entre mitose e miose. Então, nós temos que saber que existem algumas diferenças entre mitose e miose. Mas antes de tudo, nós vamos ver o conceito da mitose. Nós temos que saber que a mitose é um processo pelo qual, partindo de uma célula diploide, que é uma célula-mãe, originamos duas células diploides, que são células filhas com as mesmas características e o mesmo número de cromossomas que a célula-mãe. Sendo que a miose também é um processo pelo qual nós partimos de uma célula diploide e originamos 4 células filhas haploides. E essas 4 células filhas haploides que nós vamos originar através de uma célula diploide não apresentam o mesmo número de cromossomas. Significa que tem a metade de cromossomas da célula-mãe. Significa que diminuiu, ou melhor, dividimos por 2. Então, de uma forma simples, eu trago aqui as diferenças existentes entre esses dois componentes. Então, eu trago a diferença de uma forma bem destacada, de uma forma bem clara. Então, como nós temos aqui o primeiro ponto, que é o número de divisões, é importante que nós saibamos que a divisão mitótica, ela ocorre só ela ocorre só uma vez. Então significa que a mitose tem uma só divisão, divide-se uma e única vez. Sendo que a miose, ela apresenta duas divisões, então significa que divide-se 2 vezes. Essa é a primeira diferença também. Mitose acontece uma e única divisão, enquanto que a miose divide-se 2 vezes. E continuando, nós temos aqui o número de células filhas. É importante que nós saibamos que a mitose, ela produz o quê? 2 células filhas, sendo que a miose produz 4 células filhas. Então, esta é a diferença. Então, quantas células, qual é o número de células filhas produzidas pela mitose? Então é só dizer que são 2 células filhas produzidas pela mitose, ou originadas pela mitose, melhor assim dizer. E quando perguntar o número de filhas, ou melhor, um número de células filhas originadas por uma célula por miose, é só dizer que são 4 células. E aqui nós temos também o tipo de células filhas. Tipo de células filhas, eu falei de diploide e falei de haploide. Então, é importante que nós saibamos que na mitose, nós temos o que? Nós temos células diploides. Nós originamos 2 células filhas diploides. Então, quando falam de tipo de célula filha, querem saber se é diploide ou é haploide. Então, aqui nós temos na mitose, nós temos 2 células filhas diploides. Então é o tipo de célula diploide. Enquanto que na miose nós temos o quê? Nós temos células haploides. Nós originamos 4 células haploides. Então é basicamente isso que vocês devem saber sobre o tipo de célula. O tipo de célula, nós temos tipo de células filhas, neste caso temos célula diploide, assim, e também temos a célula haploide. Célula diploide é mitose, célula haploide é miose. E continuando, quando nós falamos da variabilidade genética, nós estamos a falar do quê? Em termos da genética, as células mitóticas, neste caso, é como se fosse clone. Por que eu digo que é clone? Porque não há variabilidade genética. Porque as células filhas vão ter as mesmas informações, as mesmas características da célula-mãe. Então isso averigua-se mais nas bactérias, pois as bactérias elas reproduzem assim, de uma forma como se fosse clonagem, é como se fosse clone. Então, sendo assim, tudo que aquela célula-mãe tem, também aquela célula filha vai obter. Então, é por isso que eu digo que as células filhas na mitose têm as mesmas características, o mesmo número de cromossomas e também são diploides. Enquanto que, diferente na miose, já temos lá variabilidade genética, já não temos lá o mesmo número de cromossomas. Não. O número de cromossomas das células filhas é diferente da célula mãe, pois reduziu a metade. Então, quando falam de variabilidade genética, falam disso. E também falam temos o quinto ponto, que é a ocorrência. Então, nós temos que saber que a mitose, ela ocorre nas células somáticas, diferentemente da miose, que ocorre nas células germinativas. Tipo, isso significa que a miose atua na reprodução sexual. Então, sendo assim, é onde ocorre já os cromossomas, tipo a duplicação,
Então, por aí em diante, onde ocorre já os cromossomas, ficam tipo as características sobre o indivíduo, o zigoto, por aí em diante, onde nós temos a miose, neste caso na fecundação. Então entra já a miose, já na parte germinativa. E continuando, temos o sexto ponto, que são fases específicas. E é bastante interessante que a gente entenda sobre as fases específicas, pois a mitose ela apresenta o quê? Desculpa, a mitose ela apresenta suas fases. Neste caso são 4 fases. Temos a profase, temos a metafase, temos a anafase e temos a telofase. E percebe-se que essas fases eu mencionei de uma forma sequenciada, de uma forma organizada. Então, nós temos, outros costumam dizer, por exemplo, nós chamamos de profase, mas outros chamam de prófase. Temos metafase, outros chamam de metáfase. Então, outros dizem que temos anafase, outros chamam de anáfase, telófase. Então, isso já cabe ao seu critério, cabe às suas preferências, mas eu te aconselho a chamar de profase, metafase, anafase e telofase. É a linguagem mais usada aqui no nosso país. Então, mas isso depende de si, já é uma questão de escolha. E temos também, aliás, agora já falta a parte da miose. A miose também sim tem as suas fases. Nós temos a miose 1 e temos a miose 2. E nota-se que no quarto ponto eu falei da variabilidade genética, é onde nós já temos o crossing over. Mas isso vai entender nas aulas que vão subsidiar, porque nós vamos falar disto aqui de crossing over. Mas eu te aconselho, te digo que nós aqui já falamos da miose, já falamos da miose e falamos da mitose, mas só falamos de uma forma superficial. Então este vídeo só veio trazer o que? A diferença de uma forma clara e objetiva. E estamos no último ponto, que é o sétimo ponto, que é a função biológica. É importante que nós saibamos que a miose, aliás, a mitose, primeiro vamos destacar a mitose. A mitose tem as suas respectivas funções, tem as suas funções exclusivas. A mitose, ela tem a função de crescimento, permite o crescimento dos organismos pluricelulares ou multicelulares. E também permite a regeneração dos tecidos. E também permite a renovação dos tecidos da nossa pele. Por exemplo, quando tem a tua pele, tipo, começa tipo aquelas partes que principalmente acontecem na palma da mão, aquilo que começa a remover-se a pele, quando remove-se a pele, aquilo é graças à mitose. Isso estamos perante a uma renovação de tecido. E quando eu falo de regeneração de tecido, eu falo, por exemplo, tu tens uma ferida. Então, essa ferida, ela vai cicatrizar-se. Então, isso é graças à mitose. Então, é importante que saiba, nos garante o quê? O crescimento nos organismos pluricelulares ou multicelulares e também garante o que? A regeneração dos tecidos e a renovação dos tecidos, que é a própria pele. E quando trata-se da miose, é importante que nós saibamos que a miose atua mais na reprodução sexuada. Por quê? Porque é onde garante, ou é a miose que garante o quê? A variabilidade genética das espécies. Então, tanto a miose assim como a mitose, elas são bem importantes. Então, aqui neste canal tem vários vídeos que falam da biologia. Então, se você se interessou neste vídeo, se você ficou muito interessado, gostou deste vídeo, deixe o like, subscreva-se no canal e também acesse as outras aulas que estão disponíveis neste canal. Então, see you!